muito. Tem alguma visão doutrinária de vocês que as mulheres não pregam muito no domingo? A gente não vê tanto vocês pregando no culto e tal. Aí eu olhei para ela assim. Falei, a gente é preguiçosa, ninguém está impedindo nada. O Ângelo incentiva, o Arlindo incentiva, o Ivo, todo mundo. A gente é super bem recebida, bem respeitada. Mas eu falei assim, depois eu conversei com ela, eles respeitam inclusive o nosso tempo. Em algumas igrejas, as igrejas funcionam como fábrica. Então, tem que ter todo tipo de ministério, tem que ter todo tipo de evento, tem que ter porque todas as igrejas fazem. E eu, como mulher aqui, mulher de pastor, mulher de um dos líderes, sou muito grata a Deus, porque o Convergência não é assim. Estou falando isso porque a gente está em casa aqui, né? Todo mundo aqui, a gente está junto. E durante muitos anos eu me senti respeitada pelos homens da casa, pelos líderes, de não servir no ministério quando eu estava doente emocionalmente. Quando eu estava em crise, quando eu me sentia imatura, quando eu me sentia insegura, eu não precisei ser a pastora que todo mundo queria. Eu pude ser aqui apenas uma ovelha, que foi muitas vezes alimentada por mulheres mais fracas do que eu. Então, nós cremos na igreja não como uma fábrica ou uma empresa que pega todos os métodos de crescimento. E vocês sabem que mulher é o maior método de crescimento desde a época de Jesus até hoje. O povo organiza evento aqui no Convergência, às vezes dá 60 gatos pingados. Aqui a gente deu quase 300 mulheres sem muita divulgação. Isso só para vocês entenderem o poder da mulher. O negócio... Então, eu quero primeiro mencionar isso, né? Que mesmo sem ter eventos, mesmo sem ter culto de mulheres, muitas vezes, mesmo sem eu e Elisa, que a gente está há mais tempo aqui, né, no ministério da palavra e tudo, sem a gente estar no púlpito, Deus fez muitas coisas através das mulheres comuns que são vocês, né? E eu sou muito grata a Deus por isso. Algumas igrejas precisam fazer culto de mulheres para as mulheres desenvolverem seu sacerdócio. E eu uma vez respondi para uma irmã sobre isso. As mulheres estão ativas na igreja. A sala de oração, a maioria eram mulheres liderando. As igrejas caseiras aqui só existem porque as mulheres abrem as casas. Então, mesmo sem ministério de mulheres, mesmo sem culto de mulheres, mesmo sem conferência de mulheres, e mesmo sem eu estar pregando muito no domingo, as mulheres estavam agindo. Pela graça de Deus. Amém? E aí Deus soprou e aconteceu esse evento aqui agora. E aí eu vou falar algo para vocês, eu quero saber se vocês estão juntos, assim. Nós não somos uma igreja baseada em eventos, mas a gente curte um evento, certo? Certo? Sim. Animadas. Então eu queria, antes de começar a palavra, eu queria divulgar um evento que a gente vai ter em outubro. Foi mandado para vocês? Gente, em outubro a gente vai ter em Campinas a Conferência Convergência, a nossa conferência anual. Os organizadores do evento alugaram, reservaram a Lagoinha Campinas, que cabe 1.600 pessoas, não é? 1.700 pessoas, né? E por enquanto só tem 200 inscrições. Eu liguei para o Ciro hoje e falei, confirma mais 300. Que é as mulheres daqui. Então, gente, essa aqui é a nossa conferência anual, vai ser em outubro, a gente vai ter gente muito especial com a gente, amigos, irmãos. Então, se planeje para estar conosco. A gente vai liberar, depois eu coloco aqui um QR Code para você que quer fazer a inscrição hoje, pagar mais barato. Tá? Então, vamos nos unir como Convergência, porque é a conferência da nossa casa, da nossa família, e eu quero ver todas essas quase 300 mulheres que vieram para cá presentes em outubro. Amém? Amém? Posso contar com vocês? Sim. Agora, o outro aviso, que é totalmente informal. Não tem nada confirmado. Mas a gente quer fazer uma conferência de mulheres ano que vem, no mesmo espaço, na Lagoinha Campinas, para 1.000 mulheres. Essa igreja não gosta muito de evento. Mas quando faz, né? E eu queria pedir a oração de vocês sobre isso, porque aqui a gente está tendo comunhão entre nós. Nós somos irmãs, somos da mesma casa, bebemos da mesma fonte,
mas a ideia é abençoar mulheres do Brasil, daqui da região de São Paulo. Então, a gente está orando por isso. Seria no Dia da Mulher mesmo, é março, é num sábado, a gente está orando. Não tem nada 100% confirmado, mas uma vontade muito grande. A gente já falou com a Nívia, todo mundo pede muito. Carol, traz a Nívia para ministrar para a gente. Convidamos a Nívia. Estamos... Não conte para ninguém, é segredo nosso, tá? A gente também vai convidar a irmã Lídia. Quem conheceu a irmã Lídia do documentário? Tá transmitindo, é segredo. Quero chamar a Val também, trazer umas mulheres que a gente ama, todo mundo junto, lá em Campinas. E eu quero ver se a gente não bate 1000. Bate facinho. Nossa, muita mulher. Muita mulher, 1.700. Aluga mais. A minha fé só vai pra cima, é igual a fogueira. Não tem ré. Mas olha só, gente, outro aviso que eu queria dar, esse aviso é mais para as mulheres do Convergência, então eu vou ser bem breve, mas é um aviso que eu estou dando na frente das outras mulheres para incentivar elas, tá? A gente vai começar um projeto de estudo da Bíblia para mulheres. Esse tema, Mulheres Centradas no Evangelho, Mulheres da Palavra, foi algo que Deus colocou no nosso coração. Há muito tempo eu tenho observado algumas igrejas, como que elas trabalham com mulheres, e tem 2 igrejas que me edificaram muito, e que eu fui pessoalmente conhecer o trabalho com as mulheres. A primeira é a Igreja da Lapa, lá em Portugal, da Ana Ruth Cavaco. Ela tem um trabalho com mulheres que é de estudo bíblico, estudar a Bíblia. Gente, a gente ama academia, a gente ama mesa posta, a gente ama moda, a gente ama tudo isso. Mas, em primeiro lugar, vem a palavra. A Ana Ruth, quando desenvolveu esse trabalho com as mulheres, o ponto dela é: meu discipulado eu vou fazer a partir da palavra. E eu fui lá pessoalmente, conheci, a Ana tem trabalhado isso, inclusive esses grupos lá de mulheres de estudo da Bíblia, elas estudam Moisés, Êxodo, mulher corajosa, Levítico, Números, a carta de João, o Evangelho de João, elas estudam a Bíblia. E no meio ali da Bíblia, elas vão sendo discipuladas na sua feminilidade, na sua vida de devoção, no seu caráter e tudo mais. E a outra igreja que eu fui também esse ano foi a igreja lá do Iago, em Fortaleza, que é a igreja que quem cuida da parte de mulheres é a Renata Veras, e é bem parecido como a Ana Ruth faz. Eu fiquei impactada, porque lá é uma igreja muito simples, de mulheres pobres mesmo, super simples. E a Renata já estudou com as mulheres de Gênesis até Malaquias. Ela está começando a estudar Mateus. Ou seja, ela não parou em nenhum livro da Bíblia e continua com as mulheres estudando sem parar. Aquilo me impactou muito. E a gente desenvolveu um projeto aqui no Convergência, que é o Mulheres da Palavra. A gente vai trabalhar ciclos de estudo da palavra. E a gente vai começar em setembro a estudar o Evangelho de João. Esse projeto vai acontecer... A gente vai ter no dia... Ficou para que dia, gente? Dia 8 de setembro, a gente vai ter aqui o Tarde na Palavra, que é a abertura desse ciclo de estudos. A gente vai ter workshop sobre como grifar a Bíblia, como ler a Bíblia, como estudar, como fazer devocional. A gente vai ter palestras sobre o livro Evangelho de João, e aí dá início ao nosso ciclo de estudos. A gente vai ficar 3 meses, as mulheres divididas em pequenos grupos, estudando em casa e se encontrando uma vez na semana, centradas na palavra. O objetivo é ler a Bíblia, aprender a ler a Bíblia, ouvir Deus, a ter a vida transformada, criar esse hábito de leitura da palavra. Então, é algo que Deus tem falado conosco. E se as irmãs das outras comunidades sentirem vontade de conhecer, pode procurar a Nath do Dudu. A Nath do Dudu e a Ju do Jason. Estão aí? A Nath, levanta aí, Nath. E a Ju. Podem procurar elas, que elas estão cuidando de toda a parte desses ciclos de estudos. Provavelmente, no ano que vem, a gente vai estudar Hebreus e por aí vai. Amém? Estou quase terminando. Último aviso é esse livro aqui. A culpa de tudo isso foi esse livro, Mulheres da Palavra. Eu pedi ao Iguinho para trazer, para vender. Foi um livro que transformou assim, minha mentalidade a respeito de discipulado com as mulheres, ministério de mulheres e essa centralidade no Evangelho e na Bíblia, nas Escrituras. Então, se você quer entender mais isso que eu estou falando, muito do que foi baseado para a gente desenhar esse projeto, que é muito simples, tem a ver com esse livro. O subtítulo é Como Estudar a Bíblia com Nossa Mente e Coração. É facinho de ler, é didático, é maravilhoso, tá? É algo que eu sinto que no nosso ministério falta um pouquinho. A gente é muito bom em teologia, né?
até teologia bíblica, o plano de Deus como um todo, mas eu acho que a gente precisa crescer na leitura da Bíblia, sabe? A leitura, interpretação, deixar a Bíblia falar, você ter seu momento com Deus ali no seu devocional. Então, se você quer aprender, eu indico esse livro, tem pouquíssimas unidades, tá? Então, quando terminar aqui, você corre lá para adquirir o seu. Beleza? Agora vamos à mensagem, depois de tudo isso. Quando a Rebeca falou para mim a ideia do nome da conferência, Mulheres Centradas no Evangelho, eu fiquei pensando muito em tudo isso, né, que o Senhor tem falado, que a gente tem crescido, em relação a estar centrado na palavra. E hoje o tema dessa pregação chama-se Mulheres Unidas a Cristo. Sempre a gente precisa relembrar o Evangelho, né? O que é o Evangelho? É a boa notícia. Mulheres centradas no Evangelho, mulheres que estão viradas para o Evangelho, mulheres que estão firmes no Evangelho. E quando a gente desenvolveu esse projeto de estudo da Bíblia, era justamente isso. Porque várias vezes eu via as mulheres se aconselhando umas às outras, ou conversando, e elas tinham capacidade de falar de tudo, menos do Evangelho. Elas sabem boas dicas de como limpar a casa, como organizar, boas dicas de comunicação, boas dicas de tudo, mas falta Evangelho. Às vezes a gente lê a Bíblia, porque a Bíblia fala assim, ó, em Efésios, aí quando vai explicar o Evangelho que ela leu, ela dá um pulo e fala de um monte de coisa que não tem a ver com o Evangelho. Tem um livro chamado Gospel Fluency, que é você ser fluente no Evangelho. Será que você é fluente no Evangelho? Eu conheço tanto o Evangelho que, no meu aconselhamento, na minha oração, no meu compartilhar da igreja caseira, o Evangelho flui, né? Igual a pessoa que fala inglês fluentemente. Sabe quando a nossa compreensão do Evangelho ela é testada? Muitas vezes na hora de evangelizar. Às vezes a gente dá aula de teologia super bem, na hora de evangelizar a gente fica, morreu na cruz e é isso, e vai voltar e tal. Porque a gente não tem essa fluência no Evangelho. Então, o grande objetivo nessa conferência aqui é a gente falar do Evangelho. Eu quero pedir a você para abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. Irmãos ou irmãs, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu estou escrevendo essa carta, né? Estou pregando aqui para te lembrar do Evangelho que você recebeu. Então essa conferência aqui é tudo crente. Vocês já receberam o Evangelho, mas a pergunta agora é: vocês estão firmes no Evangelho? Porque o Evangelho não é só a porta de entrada da igreja, é onde a gente se agarra. É o fundamento que a nossa vida deve ser construída e vivida. Então eu quero te provocar essa tarde. Você está firme no Evangelho? Onde você se agarra quando vem as provações? Onde você se agarra quando dá tudo certo na sua vida? A gente fala muito de problema, mas também às vezes as coisas dão certo, né? E quando você está feliz, está dando tudo certo na sua vida, onde você se agarra? Você está firme no Evangelho? Eu não vou gastar muito tempo falando do Evangelho aqui, que eu estou com um monte de aluna, ex-aluna do CPP, da Escola Convergência, cheio de professoras, cheio de pregadoras. Vocês sabem o que é o Evangelho. Mas a pergunta hoje é: você está firme no Evangelho? E Paulo continua: por meio desse Evangelho, vocês são salvos, desde que, como é que está aí na sua Bíblia? Se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Aí Paulo vai contar para nós o que é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu, e vai falar das aparições de Jesus. Então, Paulo fala aqui do Evangelho. Existe um aspecto do Evangelho
que eu queria compartilhar hoje, que não é muito falado nos cursos e nas igrejas, tá? Uma doutrina que faz parte do Evangelho, e eu quero, essa tarde, a gente olhar o Evangelho a partir dessa perspectiva. Porque quando eu vi o nome da conferência, Mulheres Centradas no Evangelho, eu lembrei dessa doutrina, que é a doutrina da união mística com Cristo. Você já ouviu falar? Anota aí. União mística com Cristo, ou união com Cristo. É uma doutrina que quase a gente não ouve falar, não ouve muita pregação e tudo mais. E a Bíblia inteira, principalmente as cartas apostólicas, deixa transparecer essa doutrina. Sabe quando? Quando Paulo fala em Cristo, nele. Lembra quando você está lendo as cartas de Paulo? E Paulo vai falando, porque nele, em Cristo. Isso é a doutrina da união mística com Cristo. O próprio Jesus, lá em João 15, versículo 5, ele fala, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem pertence a mim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus está falando isso aqui, né, a gente quando vai estudar, a gente chama isso da união mística com Cristo. O que é a união mística com Cristo? É um outro termo que eu poderia usar para falar da conversão. Quando a gente chama as pessoas para frente no apelo, né, a gente fala, você quer aceitar Jesus? É uma linguagem nova, né, que a gente usa nas igrejas. Mas uma outra forma desse convite é perguntar, você quer se unir a Cristo? Quando você converte, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, passa a habitar dentro de você. Vocês lembram disso? Ontem eu estava contando isso. Quando eu dava aula lá em Recife, na escola bíblica para criança, a gente falava para as crianças, Jesus quer morar no seu coração, né? Todo mundo já falou isso alguma vez na vida. Jesus quer morar no seu coração. E aí uma das crianças da salinha perguntou assim, tia, mas Jesus fica pequenininho para caber aqui dentro? A criança estava perguntando algo que a resposta é a doutrina da união mística com Cristo. Porque Jesus não fica pequenininho para morar dentro de você. É a habitação do Espírito Santo. Quando você converte, quando você confessa seus pecados e aceita Jesus, o que está acontecendo ali é uma união. Você se torna um com Cristo. Por isso que Paulo fala, quando Cristo morreu, eu morri com ele. Eu fui crucificado com Cristo. Cristo foi sepultado, eu também fui sepultado. Cristo ressuscitará dos mortos, eu vou ressuscitar com ele. Conversão, em outro aspecto que a gente poderia falar, é essa união com Jesus. Carol, quando que acontece essa união? É naquele dia que eu chorei, que eu vim aqui na frente, converti e tudo mais? Subjetivamente, sim. Mas a Bíblia também fala que você foi escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Então você, de certa forma, já estava... E eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui, glória a Deus, predestinado. Quem fala as igrejas, eu fico, fala ou não fala? Antes da fundação do mundo. Mas no dia que você se arrependeu dos seus pecados, confessou a Jesus, você foi unido a Ele de forma subjetiva. E hoje, se você é crente, você está unida com Cristo e permanecerá unida. A doutrina da união mística, ela é uma doutrina que fala de uma união íntima, vital e espiritual. Ela chama mística porque a gente não consegue compreender, né? Imagina 2 papéis, você passa cola, sei lá, cola Super Bonder, vamos pensar na maior cola aí. Você grudou 2 papéis, é você e Cristo. A Bíblia diz que Cristo habita em você e você está em Cristo. Presta bem atenção nisso. Cristo habita em você e você está em Cristo. E isso é um mistério, porque a gente não sabe explicar. Porque na prática, você e Jesus não estão colados igual a 2 papéis, né? Eu estou aqui sozinha, inclusive, mas Ele habita em mim. Vocês não estão vendo, mas Ele habita. E eu, apesar de estar pregando aqui na frente, eu estou nele. Por isso que é místico. Porque não é algo matemático, assim, para se explicar. Porque é algo no reino do Espírito. Espiritualmente e legalmente, quando você converte, você é unido a Cristo. Cristo se torna seu representante. Então, tudo que Cristo fez, você fez com Ele. Eu morri com Cristo. Ressuscitei com Ele.
E o outro lado também é verdadeiro. Tudo que é de Cristo é meu. Sabe casamento? Quando você casa, você não se torna uma só carne? São duas pessoas. Eu não estou falando que você vai deixar de ser você e Cristo vai deixar de ser Cristo. Continua sendo duas pessoas igual a mulher e o marido. Mas eles estão unidos. Tudo que é do marido é da esposa. Ele morreu, a herança é toda dela. Pensa no casamento ideal e perfeito. É isso que acontece conosco e com Cristo. E Paulo vai falar justamente isso em Efésios 5. Efésios 5, 25, que é ali sobre a submissão da mulher, que a gente ama essa passagem, né? Paulo está dando dicas, está dando instruções para marido e mulher no casamento, né? Mulher submeta, marido ame a sua mulher e tal. E ele está lá, né? Encontro de casais, palestrando para os casais e de repente, Paulo, tipo assim, ó, rola alguma coisa com ele que ele entra num espírito, assim, vai longe e ele fala: esse mistério é grande. Aí você pergunta: Paulo, o do casamento? Eu e meu marido? Não. Eu me refiro a Cristo e à igreja. O mistério. É isso que Paulo está falando. Existe um mistério que é: o casamento é um sinal, um símbolo do que é essa nossa união com Cristo. Por isso que casamento é uma coisa tão importante na Bíblia. Gente, não é que Deus olhou do céu, viu o casamento da gente e falou assim: então, minha união com vocês é igual a isso aqui. Não, não. Deus criou o casamento já como reflexo do que seria a nossa união com Cristo. Converter é casar com Jesus. É uma figura de linguagem, mas vamos ponderar aí. É casar com Jesus. Você agora tem o sobrenome de Cristo e grande é esse mistério. Minhas irmãs, o evangelho já seria muito bom se Jesus simplesmente tivesse perdoado os nossos pecados e as nossas dívidas. Já seria muito bom. A gente está aqui celebrando, uhul! Tudo aquilo que a gente fez no passado foi perdoado, a gente está com a ficha limpa, glória a Deus. Seria muito bom já estar aqui louvando a Deus por Ele ter tirado nossos filhos das drogas. Nossa, libertou fulaninho, eu orei, Deus respondeu minha oração. Eu fui curada de câncer. Oh, glória a Deus, já seria muito bom, já seria muito motivo de louvor. Mas o evangelho não para aí. O negócio é muito mais profundo. O evangelho é: você se tornou unida a Cristo. Jesus está colado em você e você está colado em Jesus. Não é que Deus simplesmente nos perdoou e vai com a nossa cara e está nos abençoando. Nós nos tornamos um com Ele. O casamento no mundo dos seres humanos é a relação mais profunda que tem. Se tornar uma só carne. Por isso que é tão difícil. E Deus está nos levando, quando a gente converte, para um negócio muito profundo que a gente não tem nem noção do que é. O nível de aliança que é feita com Jesus é uma aliança inquebrável. Eu quero ler com você uma passagem. Abre em Gálatas 2, versículo 19. Perdão, versículo 20. Essa é famosa, gente. Não precisava nem ter abrido, né? Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Sabe o que é a vida cristã? A vida cristã é: não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Ai, Carol, já estou acostumada com essa frase. Muda aí o assunto. Deixa eu te explicar. Converter é como trocar o motor de um carro. E o motor do carro velho é o seu eu pecador. Você invejosa, você insegura, medrosa, você maledicente, você, já falei invejosa, vou falar de novo, só que cobiçadora. Você que entende tudo errado, com as suas lentes de rejeição. Você que interpreta o mundo completamente errado e acha que está certo e é orgulhosa. Quando a gente converte, o motor do carro
O carro bateu, deu PT, é hora de trocar o motor. Tirou o seu eu e colocou agora Cristo. Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Só que você ainda está com essa carcaça do carro velho aí batido, que ainda, né, rola uns pecados aí de vez em quando, de vez em sempre. Mas se você é crente, convertido, a Bíblia diz que Cristo habita em você e Ele é a sua fonte de vida. Então aí dentro tem poder para vencer o pecado. Colossenses 1, 27. Paulo disse que era um mistério a união de Cristo conosco, semelhante ao casamento, mas Paulo também falou outra coisa. Colossenses 1, a partir do versículo 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da sua glória, a saber, Paulo está falando assim, Deus tinha um plano, desde a fundação do mundo, misterioso, e agora ele revelou esse plano. Paulo, qual é o plano secreto de Deus? O que Deus está aprontando? Paulo vai dizer, Cristo em vós. Isso é a doutrina da união mística com Cristo. Cristo em vós. Irmã, peço a ajuda do Espírito Santo para isso. Cristo agarrou você, colou. Os dias que você acorda mal, Cristo em você, Ele está lá. Os dias que você duvida se você é crente, os dias de depressão numa cama, que você não consegue fazer um culto doméstico, que você não consegue ler a Bíblia, não consegue cuidar dos seus filhos, Cristo em vós, Ele está em você. Não é que Cristo está do lado de fora te abençoando, Ele está com você e em você. Olha o privilégio do Evangelho. Que religião pode dizer, Cristo habita em mim? Meu Deus se uniu comigo de uma forma que eu sou a habitação dele. Que religião pode falar isso? Cristo em vós, esperança da glória. O que Paulo está dizendo é, Cristo habita em você. O que pode dar errado no futuro? Cristo habita em você. Cristo está unido com você. Agora deixa eu falar do outro lado. Que Cristo, eu gosto de pensar assim, a graça de Deus me agarrou. Então Cristo veio, se agarrou a mim e grudou em mim. Ele está unido comigo. Mas tem o outro lado também, que é, quando você converte, você é uma nova pessoa. Você tem uma nova identidade e você mora em um outro lugar. Quando alguém te perguntar, onde você mora? Você fala, em Cristo. É essa linguagem que Paulo usa. Onde vocês estão, espiritualmente falando? Em Cristo. Quem você é agora? Eu sou aquela que está em Cristo. Tudo que Cristo tem, eu tenho. Toda a herança de Cristo é minha. Não sei se vocês lembram, mas Jesus, antes de morrer, lá em João vai contar, a conversa que ele tem com os discípulos e a oração. Vocês lembram da oração de Jesus? Pai, eu te peço que eles estejam em mim como eu estou em ti. Nós fomos incluídos no amor da Trindade. Nós estamos grudados em Cristo e o amor que Deus tem por Jesus, Ele tem por mim. É tipo assim, sabe o sogro? O sogro não, o pai. Aí você casou com um rapaz. O sogro te ama. Você casou com Jesus. Quando Deus olha para Jesus, Ele ama o que vê. E você está lá. Grudou nele. União com Cristo. Você está unida com Cristo. Ele habita em mim. E eu habito nele. Outra forma de dizer isso, mais poética e romântica. Eu sou do meu amado e ele é meu. Uma coisa é você decidir ser fã e seguidora de Jesus, né? Mas não é isso. Ele é teu também. E você pode se perguntar assim, será que é isso mesmo, Carol? Você não está sendo muito liberal?
né, dizer que antes da fundação do mundo eu já estava unida com Cristo e nada vai me separar dessa união com Cristo. Eu quero ler para você Romanos 8, no versículo 1 fala: portanto agora já não há condenação alguma para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo, você está em um outro nível. Você peca, mas é diferente do pecador que não é convertido. Você está dentro da... Eu gosto de usar esse termo, não sei se é correto, depois eu vejo. No útero de Deus. Está em Cristo. Você está guardado ali. Até as coisas ruins que te acontecem vão te conformar à imagem de Cristo. Tudo vai ser para a glória dele. É um outro lugar que você está. Versículo 35 de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Que aí você pensa assim, nossa, eu fui unida a Cristo. Mas às vezes quando eu peco, eu não faço meu devocional direito, eu acho que eu fico um pouquinho desgrudada de Jesus, né? A gente pensa assim, na prática. A gente não tem coragem de pregar isso, porque a gente sabe que é heresia. Mas na prática, as nossas emoções pensam assim. Eu não estou me dedicando ao ministério, eu estou só com os meus filhos. Eu acho que eu estava, naquela época de CPP, bem unida a Cristo. Agora eu já estou mais afastadinha. Né? Deixa eu te falar, a cola que nos liga a Cristo é a pessoa do Espírito Santo. A união mística com Cristo é uma doutrina que vai falar da pessoa do Espírito Santo. Porque é Ele que nos une a Cristo numa cola indescolável. Não é essa palavra, mas, né? Super bom. Quem vai me separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo, espada? Pois tenho certeza que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais. Autoridades celestiais você pode até colocar aí, demônios. Imagina que você está sendo atacada por demônios. A Bíblia diz, você está unida a Cristo. Nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez unida com Cristo, Cristo não te abandona. Glória a Deus que eu posso pregar isso com liberdade aqui hoje. Essa é uma aliança inquebrável. Então eu quero que nos dias de angústia, nos dias de dúvidas, nos dias que você se sente rejeitada, nos dias que você não se sente amada, nos dias de maiores provações da sua vida, mesmo sem fazer devocional, mesmo sem ler a Bíblia, mesmo sem ser uma pessoa muito dedicada a Deus, Ele está grudado em você. Cristo está em você e Ele não vai embora. Ele habita em nós. E onde nós estamos? Nós estamos nele. Toda vez que você lê as passagens que falam nele, em Cristo, eu quero que você lembre disso. Então a gente tem a figura do casamento que fala da nossa união com Cristo. O apóstolo Paulo também vai falar da figura da construção, né? Cristo é o nosso fundamento. E nós somos essas pedras vivas que constroem o edifício de Deus. Então, essa união com Cristo, ela é individual, ela é pessoal, mas ela também é coletiva. Hoje eu posso ter comunhão com vocês, porque vocês também estão unidas a Cristo. Então, a gente consegue falar a mesma língua. E porque você está unida a Cristo e eu estou unida a Cristo, eu estou unida a você também. Então, Paulo fala da figura da construção, essas pedras vivas que se tornam a igreja do Senhor. Mas também tem a própria figura que Jesus fala. Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Toda a nossa fonte de vida está no Senhor. Santificação é aprender a estar consciente disso e viver a partir disso. Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Só vou falar isso mais uma vez que eu acho importante. Quando eu li essa passagem, não sou mais eu que vive,
Eu pensava assim, Carol morre e fica só um Jesuscope, né? Tipo, Jesus. Mas não. Deus não te despersonaliza. Você não deixa de ser você, mas agora você é o eu santificado. Na verdade, é a sua verdadeira identidade que você encontra. Porque você é uma farsa. Você está tentando ser aceita. Você está tentando um monte de coisa na sua vida. Aí você fica fingindo uma pessoa. Esse eu com Cristo é a nossa verdadeira identidade que a gente encontra nele. Que nós somos transformadas. E quando Jesus fala, eu sou a videira, vocês os ramos, ao mesmo tempo você consegue separar? Você pega um raminho de videira e fala, isso é videira também, né? Não tem uma hora que começa e termina. Mas a figura da videira fala de vida. Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Converter é se estragar. Você não consegue mais fazer nada por você mesmo. É um santo estrago. Não tem como fazer coisas boas sem Cristo. Às vezes a gente olha para Jesus e fala assim, Jesus, queria te fazer uma surpresa. 1 mês de devocional, fiel. Aí Jesus olha para você e fala, sem mim, nada podeis fazer. Só a sua vontade de fazer devocional já é eu em você. Porque naturalmente você não consegue fazer nada de bom por você mesmo. A conversão é que nós somos Paulo vai usar essa figura, né, da oliveira. E os gentios enxertados na oliveira, é isso que acontece conosco. Nós fomos enxertados em Cristo e nós estamos nesse processo das nossas veias, se grudando às veias de Jesus e o sangue dele bombeando na nossa vida. As bênçãos espirituais de Deus, a salvação e a santificação, elas só acontecem por causa disso aqui. É o cano por onde isso passa. É a doutrina da união com Cristo. É porque você está unida em Cristo que Deus Pai te ama. É porque você está unida em Cristo que Jesus te representou e morreu na cruz no seu lugar. É porque você está unida em Cristo que você tem o Espírito de Cristo habitando em você. E é porque você está unida em Cristo que você tem a garantia da sua salvação e da sua glorificação. Mas hoje, o que eu tenho para dizer para vocês, minhas irmãs, eu estou tentando crescer nisso também. Mesmo quando eu não sinto, Ele está unido a mim e eu estou unida a Ele. É uma aliança eterna. Essa tarde eu queria convidar as irmãs que já estão unidas em Cristo, mas precisam da ajuda do Espírito Santo para ver isso, ver essa realidade. É uma realidade, é um fato. União mística com Cristo, nas regiões celestiais, está escrito lá, fulana de tal, está em Cristo. Eu peço nessa tarde que o Espírito Santo reavive no seu interior. Porque a união mística com Cristo não é só sobre salvação também, não, é sobre amizade. Porque você está unida a Cristo, você pode ter comunhão com Ele. Você pode crescer em relacionamento com Ele. Por isso que na Bíblia a gente tem um livro sobre casamento. Um livro semi-erótico. Bora falar. Por mais que fale da realidade sobre o homem e uma mulher, a canção da eternidade é uma canção de relacionamento, de intimidade. Ser cristã é ser amiga de Jesus. Será que você está bem pertinho de Jesus? A Bíblia diz que sim, se você converteu, sim. E eu quero orar por você nessa tarde, para que seus olhos sejam abertos, para você perceber aquilo que você já tem. Eu queria pedir a Júlia para vir aqui na frente. Eu tenho 2 convites hoje. É possível que algumas de vocês tenham vindo muito na igreja, sejam ótimas igrejeiras, boas evangélicas, mas ainda não se sintam unidas a Cristo, porque de fato não estão. É possível. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas se você sente dúvidas sobre a sua conversão, você está em um bom lugar, porque é melhor ter dúvida do que ser orgulhoso e certo, orgulhosa e certo indo para o inferno.
Se você sente que você e percebe que você não está unida a Cristo, hoje é o dia e a hora. Você nem sabe se você vai viver amanhã. Eu quero convidar você a tomar essa decisão. Eu sei que eu estou aqui numa conferência de mulheres do Convergência. Mas se o Espírito Santo está falando no seu coração sobre isso, nunca é tarde, sabe? Para tomar essa decisão. Senhor, eu quero me unir a você. Fecha seus olhos nesse momento. Você não precisa levantar a mão. Você que sente que ainda não está unida a Cristo, eu peço a você nessa tarde, abraça Jesus. A gente usa essa linguagem na igreja há muitos anos, né? Você quer aceitar Jesus? Aceita Jesus. Eu quero te convidar essa tarde, vou falar de outro jeito, que é: se una a Cristo. Abraça Cristo. Abraça esse homem salvador, manso e humilde de coração. Ele que perdoa pecados. Talvez sua vida está tão difícil porque você não está unida a Cristo. Talvez você não tenha o Espírito Santo no seu interior. Abraça Cristo nessa tarde. Confessa seus pecados e abraça Cristo. Se une a Cristo, faz essa aliança com Cristo. Mas essa tarde também eu quero convidar as irmãs que sabem que são templo do Espírito Santo, que têm Cristo como seu Salvador, que sabem teologicamente que estão unidas a Cristo. Ele habita em mim e eu estou nele. Se você quer crescer na revelação dessa verdade, ser iluminada pelo Espírito Santo, vou pedir para você vir aqui na frente ou ficar de pé. Eu tenho falado isso em todos os cultos, que quando a palavra de Deus é pregada, Deus fala. E aí você precisa responder a Jesus. Então eu quero te convidar por uns momentos você responder a Jesus. Fecha seus olhos e responde a Jesus sobre essa palavra. Fala: Jesus, abre meus olhos para ver a realidade, o fato sobre mim. Que embora eu esteja na minha casa, na igreja, no meu trabalho, eu estou em Cristo. Eu estou nele. Eu estou grudada nele. Minhas raízes estão nele. Não há vida sem Jesus. Abre nossos olhos essa tarde, Senhor, para perceber o privilégio do Evangelho, para ver essa boa notícia com novos olhos. Deus que nos perdoou, nos salvou e nos livrou, mas nos uniu. Guardião dos meus anseios, Senhor Jesus, o conhecedor do meu coração, dono do meu ser, guardião dos meus anseios, conhecedor
convidar todas as irmãs a ficarem de pé. Vamos celebrar a nossa união com Cristo. Faça a sua oração nessa hora. Senhor, obrigada. Obrigada porque nós estamos unidas a Ti. Nada pode nos separar do Teu amor. Obrigada porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Teu Espírito habita em mim, Senhor. Eu não estou sozinha, eu não vivo os meus dias sozinha. Cristo está em mim. O Espírito de Cristo testifica no meu coração que eu sou Tua filha, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, que habita em nós. Nós Te convidamos nessa tarde, ministra sobre nós, Espírito de Deus, que está entre nós e em nós. Nós celebramos, Senhor, a grandeza e a maravilha da Tua misericórdia e da Tua graça. Oh Deus, obrigada porque o Senhor nos guarda em Cristo. E nesse lugar não há condenação. Nesse lugar nós estamos seguras, protegidas. Nesse lugar há bênçãos eternas. Estão todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Em Cristo está a minha paz. Em Cristo está a minha identidade. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós celebramos aquilo que nós temos hoje no Teu Evangelho. Essa é mesmo uma boa notícia, Senhor. Essa é mesmo uma boa notícia, Senhor. O Senhor está em mim, eu estou nele. Eu sou do meu amado, eu fui dado a Ele e Ele foi dado a mim.